vocês? Sou a professora Juliana e hoje, nesta aula, nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Alguém já perguntou para vocês o que você vai ser quando crescer? Ou qual profissão você vai desempenhar quando crescer? Né? Porque nós já somos seres humanos, mas quais atividades a gente vai desempenhar nesse decorrer da nossa vida? Sabe que desde pequena, desde criança, desde a minha infância, eu já tinha decidido o que eu queria. Quando eu brincava, sempre a escola estava nas minhas brincadeiras e nas minhas atividades. Eu já queria ser professora há muito tempo. Talvez por influência de algum parente, ou por admirar alguma professora, eu já queria essa profissão, já queria desenvolver essa atividade que eu acho tão linda. E aí fiquei pensando, como a gente vai falar de trabalho nessa aula e é uma tarefa que a gente desempenha assim por muito tempo durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, eu coloquei algumas questões para que a gente pense. Quando você pensar no que você quer fazer, no que você quer desempenhar na sua vida adulta, você também precisa refletir sobre o que você precisa saber, sobre o que você precisa desempenhar, estudar. Olhem lá no slide. Eu fiz a minha parte. Coloquei uma moldura bonita e pensei. Então, já tinha decidido que eu queria ser professora. Então, pensando sobre a profissão que eu escolhi, e aí comecei a pensar o que eu preciso desenvolver, né, em mim, nas minhas práticas, com relação a essa profissão que eu escolhi. E aí, coloquei algumas coisas ali para vocês. Ó, primeiro, eu vou trabalhar na escola, né? Então, professora normalmente trabalha em escola. Existem outros lugares, outras condições em que as professoras trabalham. Mas, no meu caso, só para ser um pouquinho mais simples, no nosso caso, eu coloquei escola. E o que eu preciso desenvolver? Primeiro, eu preciso saber ler. Eu preciso gostar de ler. É muito importante para essa profissão. Eu preciso saber escrever, né? Que o ler ajuda muito quando a gente vai escrever. Preciso contar. Quando eu vou contar uma história para os meus estudantes. Eu preciso narrar. Quando eu vou só narrar, apenas ler uma literatura para os meus estudantes. Eu preciso gostar de crianças, gostar de adolescentes. Eu acho que é um fator bastante importante para essa profissão que eu escolhi. E eu gosto. Gostar de ensinar. Gostar de ensinar e fazer com muito carinho, né? Eu acho que quando a gente escolhe, a gente gosta, a gente desempenha da melhor forma. Então, esta é a minha profissão. Foi o que eu escolhi fazer. Ainda pensando em profissão, eu desenvolvi um acróstico. Vocês já sabem o que é um acróstico? Olhem lá. Escrevi a palavra trabalho. E na palavra trabalho, escrita na vertical, eu montei, e a gente vai fazer depois, tá? Eu montei algumas palavrinhas que têm bastante a ver com o meu trabalho ou com a profissão que eu escolhi. Saberes, mestre, que eu tive um mestre que me ajudou a escolher essa profissão. Ensinar, né? Lembra que a profissão que eu escolhi foi de professora. Escola. Saberes mais saberes. Aprender. O professor está sempre aprendendo, sempre pesquisando para seguir aí com as atualidades de vocês. Lições, tarefas, né? Atividades que a gente desempenha. Orgulho de ser professora e pesquisadora. Então, o professor é um eterno pesquisador. Então, agora, a professora trouxe uma atividade para vocês. Vou deixar um tempinho para vocês realizarem. É a sua vez. Então, você vai colocar o tema
que é trabalho infantil, porque vocês ainda estão na infância, o número dessa aula e a data de hoje. Vão desenvolver um acróstico com a profissão ou atividade que vocês escolheram. E aí, desenvolveram acrósticos de vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham pensado. Eu tinha deixado ali o meu exemplo para vocês saberem certinho o que precisava ser feito. Então, desde a infância, assim como vocês fizeram esse exercício de pensar nas atividades que vocês vão desenvolver, na profissão que vocês querem desempenhar, a professora trouxe um slide que mostra algumas crianças brincando. Ó, desde bem pequenos, nós, seres humanos, estudantes, nós brincamos, fantasiamos, né, pensamos, imaginamos em diversas brincadeiras. E mesmo nas brincadeiras de criança, a profissão está presente, o trabalho está presente. Olha lá, tem a menina ali brincando, ó, parece que médica, não sei. Existe ali uma turminha brincando de outras profissões. Ó, aparentemente ela está de jaleco, quem sabe quer ser uma professora também. Tem ali 2 meninos com algumas panelas, de repente querem ser músicos. Nesse próximo slide, a gente vai ver diversas profissões. Diversas profissões. Analisem lá quantas profissões a gente pode escolher. E você pode ser bom em qualquer uma delas. O que você escolher para desenvolver, né, na vida adulta, você pode desempenhar muito bem. E na nossa próxima atividade, eu trouxe um enigma para vocês. Vocês vão ter que procurar uma sentença com 2 palavrinhas. Bastante importante. Tentem, olhem, observem, tentem achar essas palavrinhas e daqui a pouco eu volto com uma dica. Então, a nossa primeira pista, nossa primeira dica de hoje. 1. Nenhuma pessoa deve realizar antes dos 18 anos. O que será? Mais um pouquinho com essa primeira dica. E aí, a primeira dica ajudou? Trouxe mais uma dica para vocês. Dica número 2, pistas número 2. Tem relação com o acróstico que eu fiz. Mais um tempinho para vocês.
se você ainda não conseguiu encontrar, eu trouxe mais uma dica. É a terceira e última dica. Existem diferentes maneiras no mundo. E aí, conseguiram? Conseguiram descobrir a sentença com 2 palavrinhas? Eu vou mostrar para vocês. Trabalho infantil. Realmente, é uma questão muito importante. A gente pode pensar na nossa profissão enquanto adulto, mas algumas tarefinhas que caracterizam o trabalho infantil, a gente não pode desempenhar ainda. Existe a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU é uma organização internacional. Olhem lá, leiam comigo. Internacional, responsável por mediar conflitos entre países, disseminar cultura da paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e da cooperação entre esses países. Por que eu trouxe essa ONU? A ONU, ela é mundial e todos esses países em que fazem parte dessa ONU fizeram um tratado, mais ou menos assim. E nesse tratado, eles devem até 2030 desenvolver algumas atividades. Olhem lá. Atividades estas que foram disseminadas em 17 Objetivos Sustentáveis. Chama ODS. Mais especificamente, o objetivo 8.7, onde cita a meta da erradicação do trabalho infantil. Lembra que eu falei sobre o trabalho infantil? Pois então. Então, eu e minhas colegas professoras trouxemos algumas imagens para que vocês reflitam sobre o trabalho infantil. Olhe lá a primeira imagem. Será que este menino, esse jovem adolescente, essa criança, está desempenhando algum tipo de trabalho infantil? Na imagem ao lado, a gente vê um outro tipo de trabalho. E essa imagem? O que será que essa criança está fazendo? Será que a gente consegue comparar uma imagem com a outra imagem? O que passa na nossa cabeça quando a gente vê essa imagem? E essa outra imagem? O que passa na nossa cabeça? Nessas outras 2 imagens, também muitas coisas podem passar na nossa cabeça. Será que algumas dessas crianças que a gente mostrou estão desempenhando o trabalho infantil? E é saudável para o desenvolvimento da criança? Não sei não. Olhem essa menina. E essa outra menina, dessa próxima imagem. Será que a gente pode comparar as 2 meninas com a mesma idade, mais ou menos? Será que uma está desempenhando o trabalho infantil e a outra não? Pois então, o trabalho infantil, ele precisa
para ser caracterizado o trabalho infantil, precisa ter algumas especificidades. Será que estamos falando do mesmo trabalho infantil? Refletindo sobre as imagens que a gente acabou de ver, algumas imagens podem ser brincadeira, mas algumas podem ser trabalho infantil. Ou quer dizer que todas podem ser brincadeiras ou trabalho infantil? A gente tem, em nossa defesa, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nele contém algumas regrinhas, alguns direitos e deveres que a criança deve cumprir e que os responsáveis pelas crianças devem cumprir também. Olhem lá. Segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2, define a criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Aqui eu trouxe para vocês um ECA. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem várias capinhas. Cada ano que passa, alguma editora coloca uma capa diferente, mas o conteúdo é o que defende a garantia do direito das crianças e dos adolescentes. E dentro do ECA, ele consta que a criança não pode trabalhar, porque a criança precisa ser preservada em sua dignidade e sua integridade. No decorrer dos estudos com o ECA, lá em 2003, surgiu uma lei. Olhem lá, 2003, dentro da história da infância. A aprovação do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a proteção do trabalhador adolescente. O ECA, ele é tão importante, mas tão importante na nossa história e na nossa garantia de direitos, que ele vem garantir o desenvolvimento. Olhem lá, dentro do ECA ele consta com essas palavras. A gente precisa garantir o desenvolvimento da criança do seu modo espiritual, do seu modo físico, do seu modo social, do seu modo mental e do seu modo moral, como ele convive com os outros nas relações. E essa lei que traz o ECA tem um artigo, o artigo número 4, que fala assim: é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral o poder público assegurar a absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Olha como abrange, né? Como é amplo, como a gente precisa exercer esse direito, cuidar da gente, cuidar dos nossos e cuidar também dos que estão em nossa volta. Mas existe uma ressalva no ECA, uma ressalva bastante importante. Olhem lá, existe a lei dentro do ECA também, em conversa com o ECA, veio um pouquinho depois, mas ela em conversa com o ECA, desde 2000, a lei do aprendiz. Então, garante a inclusão no mercado de trabalho jovem aprendiz de 14 a 24 anos. Caso vocês conheçam alguém que queira mais informações, o site que vocês podem procurar está ali na tela. Mas, mesmo dos 14 aos 18 anos, todos aqueles direitos devem ser preservados. O jovem não pode faltar à escola, ele tem que ter boa frequência, ele tem que ter bom aproveitamento, né, dos ensinamentos que a escola passa. Então, ele não pode desempenhar algumas tarefas à noite, algumas tarefas que os coloquem em risco. Então, mesmo podendo dos 14 aos 24 dentro dessa lei do aprendiz, ainda precisa ser preservada a dignidade humana daquele jovem. E nós, enquanto cidade educadora, que acho que a gente já tratou desse assunto, não sei se vocês lembram, houve uma aula que a gente falou só sobre a cidade educadora. Nós aprendemos
nas cidades e com as cidades. Lembram disso? Pois então eu peço para vocês que vocês fazem parte de toda essa comunidade, de todo esse coletivo. Então, agora que vocês sabem sobre o trabalho infantil, sobre algumas leis, algumas garantias de direito, é importante que você repasse também para os seus colegas, para os seus familiares e haja dessa forma, garantindo os direitos. Em 2016, trouxeram uma lei em cima de muito estudo. Olhem lá, a Lei 13.257 de 2016 altera algumas coisas no ECA. Por quê? O ECA era restrito apenas para algumas crianças e essa lei ela é muito importante, porque o ECA e essa garantia de direitos torna-se a aplicar a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação, condição econômica ou social, sem olhar idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, nascimento ou situação familiar. E isso foi uma grande conquista. A gente trouxe para vocês um vídeo que conta um pouquinho da história dessa infância, de como a gente chegou até aqui e por que a gente está falando desse assunto. Pode parecer estranho o que eu vou lhe dizer, mas você sabia que até o século XX as crianças não eram consideradas crianças? Até esse período, somente a cultura indígena entendia e cuidava da infância dos seus povos. Mas, nas outras culturas, a infância não existia ou não era permitido que existisse. Você deve estar se perguntando, como assim não existiam? Então as crianças nasciam adultos? Sim, as crianças nasciam e eram consideradas mini-adultos ou adultos miniatura. As crianças conviviam e faziam tudo o que os adultos faziam. Usavam as mesmas roupas, tinham as mesmas tarefas e responsabilidades e o mesmo tipo de diversão. As crianças trabalhavam desde muito cedo, podiam ser presas, executadas ou torturadas, e em caso de emergência eram as últimas a serem salvas. Você lembra da história do João e Maria? Ela se passa naquela época, e por isso, na falta de comida, os adultos resolvem abandonar as crianças na floresta. O adulto sempre tinha prioridade. Nos séculos XVIII e XIX, com o incentivo da arte, por meio de pinturas com retratos de família e pela defesa da Igreja pela família e criança, surgem os primeiros registros da criança como criança. Nessa época, surgem roupas próprias para as crianças, as primeiras escolas, e a criança era vista como alguém que tinha muito que aprender. Mas foi no século XX, o século da infância, que a criança passou a ter espaço na sociedade. Passou a existir o Dia da Criança e festas como Natal e Páscoa têm as crianças como protagonistas. Durante o século XX, no Brasil e no mundo, muitas reuniões, acordos, ações e leis foram sendo construídas em defesa das crianças. Os primeiros documentos brasileiros, chamados de Código para Menores, apresentavam caráter discriminatório e punitivo. Mas foi em 1988, com a nova Constituição Federal, que no Brasil ficou concretizado o direito das crianças. E com base na Constituição, foi elaborado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, documento considerado exemplar para os direitos humanos, documento que descreve todos os direitos da criança brasileira e torna a criança um sujeito de direitos. Gostaram do vídeo? O vídeo foi especialmente para essa aula. A gente procurou resumir toda a história da infância desde lá em que a gente tem os documentos que comprovam essa garantia de direitos, esses estudos. Eu espero que sim. Então foi muita luta, muita força, muita garra, muito estudo para a criança chegar
neste protagonismo e nessa garantia de direitos que a gente tem hoje. Sabe que o município de Curitiba tem uma parceria muito forte com o Ministério Público do Trabalho. E tem um projeto que chama MPT na Escola, Ministério Público do Trabalho na Escola. E vocês vão receber lá na escola de vocês um desses dois livros aqui, ó, que é lá do Ministério Público do Trabalho. Eles têm uma parceria muito grande e trata sobre esse assunto que a gente conversou na nossa aula. Mas agora eu tenho uma curiosidade para vocês. Olhem lá. Você sabe qual é o símbolo do trabalho infantil? Qual será o símbolo do trabalho infantil? Alguém já ouviu falar nesse símbolo? Olhem, é o catavento. O catavento de 5 pontas tornou-se ícone na luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. Significa movimento, sinergia e circulação de ações permanentes contra o trabalho infantil. E traz um sentido lúdico de alegria que deve estar presente na vida das crianças. Legal, né? Então, agora o Eric fez um vídeo para nós mostrando como se realiza um catavento. Um desses daqui, ó. Ele é mais simples do que o símbolo do trabalho infantil, que tem 5 pontas. Ele vai ter só 4 pontas, mas ele fica bem bonito. Olhem lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric e hoje vamos fazer um catavento. Os materiais que serão usados são uma folha sulfite branca ou uma folha colorida, tesoura sem ponta, um lápis, uma régua, cola e lápis de cor, se você usar a folha sulfite branca. Vamos começar? Você inicia fazendo um triângulo, como eu estou mostrando na tela agora, e você dobra o retângulo que sobrou. Corta essa parte, se não conseguir, peça ajuda a um adulto. Dobra ele no meio de novo, e ele vai ficar um X. Pega régua, lápis, tesoura e vai marcando a metade das linhas que ficaram ali, das dobras, até a metade. Agora você vai cortar até metade, como você marcou, e pronto. Coloca cola lá no meio, uma ponta, e lembre-se, uma ponta sim, uma ponta não, uma ponta sim, uma ponta não. Vai demorar um pouquinho porque é cola líquida, então segura lá pelos 10 segundinhos. Bom, pessoal, após ter terminado o nosso catavento, você vai abrir seu caderno. Não se esqueça de colocar a data. Você vem com a sua cola, coloca e vai colocando a cola aqui para colar seu catavento. Mais ou menos assim. Cola. Não se esqueça que vai ter que esperar um tempinho para colar, por causa que é cola líquida. E está pronto o seu catavento. Gostaram do vídeo? Então, ficamos por aqui. Deixo essa sugestão. Se você quiser fazer, você pode usar o material que você tem em casa. Colar no caderno ou num palitinho que você tenha, um bambu, um graveto, né? Não é o de 5 pontas como o do trabalho infantil, como o símbolo do trabalho infantil, mas fica bem bonito de 4 pontas também. Então, nossa aula chega ao fim. Até mais. Continue se cuidando.